E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho, ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, viu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, e com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Glória a Deus. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Pai, nós queremos te pedir, fala ao nosso coração. Tua palavra é santa, é cortante, é penetrante, é viva, e nós te pedimos nessa noite que os céus sejam abertos sobre nós aqui, sobre cada vida que entrou por essas portas. Recebam o toque da sua palavra, a transformação, que a espada de 2 gumes nessa noite venha atingir o nosso coração mais íntimo do nosso ser, trazendo, Pai, separação, divisão das coisas santas, daquilo que é a tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Você pode sentar, glorificando o Senhor. Eu creio que hoje só veio à igreja os irmãos que passaram no concurso. Eita Jesus. Esse concurso, né, irmãos? Glória a Deus. Deixa o concurso para lá. Vamos falar da palavra de Deus, que é mais importante. Jesus disse, irmãos, que não nos deixaria órfãos. Quantos creem que você tem um pai? Ou seja, ele está falando da importância de nós termos um pai. Nós termos um pai. Toda pessoa que cresce sem a imagem do pai, sem a presença do pai, naturalmente ele tem distorções no seu intelecto, no seu interior. Naturalmente isso é algo que acontece.
A figura do pai é importantíssima na formação do caráter dos filhos. Amém? A figura do pai é importantíssima. Eu estava pensando hoje, interessante que não tem a figura da mulher no céu. Vocês pensaram sobre isso? Se você ler a Bíblia inteira, você não vai ver a figura da mulher no céu. Com todo respeito às damas. Geralmente é mãe, né? Quando nasce, né, a mãe fica mais presente, elas ganham da gente nesse aspecto, né? Mas eu pensava sobre isso hoje em casa, eu pensava, cara, a Bíblia toda não tem a figura da mulher no céu. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, não tem a mulher no céu. A mulher um dia chegará no céu, mas de forma figurada, que será a igreja. Quem está lá? A noiva do Cordeiro um dia estará lá no céu. Mas nós, pessoas, individualmente, nós não teremos sexualidade no céu, nós não seremos conhecidos assim por homem e mulher. A Bíblia diz que seremos como os anjos, né, que não tem sexo. Mas eu creio que talvez seja por isso que Deus criou Adão, e parece, dá a impressão, né, só que a título de informação, a gente traz uma impressão de que parece que Deus esqueceu de criar a mulher e depois cria a mulher depois, não é? Deus cria o homem, aí vê lá todos os animais com seu par, e aí ele olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Parece que Deus criou a mulher depois por ter esquecido. Não, irmãos, eu creio que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus criou justamente para nos mostrar, né, algumas importâncias de algumas coisas, que na verdade nós dependemos inteiramente do Pai. O Pai nos criou, o Pai nos formou. Amém? Então, eu queria que você entendesse, Paulo ele vai dizer que se o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus, então você é filho de Deus. Paulo diz em Romanos, né, o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então eu gostaria de falar para você, que você buscasse para a sua vida, não apenas uma religião. É importantíssimo você ter, eu congrego numa igreja X, eu aprendo ali, eu sirvo ali, né? Mas o mais importante do que isso é você ser filho de Deus. Então, uma vez que você é filho, você nunca mais deixará de ser filho. Você entendeu isso? Uma vez que você é filho, você nunca mais deixará de ser filho. Agora, entenda uma coisa. Muitas vezes, você vai pecar na sua vida. E aí parece, a impressão que nós temos é que quando nós pecamos, parece que a gente deixa de ser filho. Não é? Quem é pai aí? Quando seu filho erra com você, fala, a partir de hoje você não é meu filho mais não. Você só será meu filho quando você voltar a fazer tudo que eu mando. É assim que a gente age? Não. Nós não deixamos de ser pai e nem muito menos agimos assim, porque nossos filhos erram. Então no céu, irmão, não tem um anjo lá escrevendo, dizendo para você, dizendo assim, fulano errou, ele não é mais filho. Sai para cá, para a turma do que não é filho. Agora está de novo certinho, agora é filho de novo. Não tem isso. Uma vez que você é filho e ponto final. O ser filho é algo definitivo. Uma vez que você é filho, nada vai poder mudar isso. E é bem verdade que não existem ex-filhos. Uma vez que você tem um filho, você nunca mais poderá dizer que você não tem filho. E é bem verdade também que nada que um filho faça muda essa verdade, muda essa realidade. Mas entenda uma coisa, eu queria que você entendesse algo. O problema é que essa é a única pregação de muitos pregadores hoje em dia. Há muitos pregadores que só pregam isso para as pessoas, você é filho, e uma vez que você é filho, você nunca mais deixa de ser filho, e agora não importa o que você faça, você é filho, e não importa para onde você vá, você é filho, e não importa o que você faça, você é filho, não importa o que você diz, você é filho, sim, você é filho. Nada que nós fazemos, irmão, nada que nós possamos fazer, vai tirar de nós a paternidade de Deus, que um dia foi nos dada, nada. Isso é uma realidade. O problema é que muitos pregadores só falam isso, não explica o outro lado dessa mensagem. E essa parábola do filho pródigo nos mostra muito isso aqui. Preste atenção. É bem verdade que não existem ex-filhos, mas é verdade também que existem filhos pródigos. Amém? Não existem ex-filhos.
Uma vez que você é filho e ponto final. Não existe ex-filhos, mas existem filhos pródigos, existem filhos que deixaram a casa do pai, existem filhos que abandonaram o pai, que desprezaram o pai, existem filhos que não se importam com a vontade do pai, existem filhos que eles literalmente trocaram o pai pelo que o pai tem. Não existem ex-filhos, é verdade. Uma vez que você é filho, você sempre será filho. Mas qual é a tua posição como filho? Como é você como filho? Porque não é só dizer, agora eu sou filho de Deus, agora por isso eu sou salvo, nada que eu faça vai tirar a minha salvação, porque eu sou filho. Então eu quero que você responda isso, irmãos. Essa parábola, ela fala do filho pródigo, sabe? E eu creio que aqui está nos mostrando, e não deve ser ignorado, a importância da casa do pai. Quando o filho está na casa do pai, ele tem tudo o que ele precisa. E eu creio que aqui é algo para que eu e você possamos pensar sobre isso, porque mesmo você sendo filho, se você deixa a casa do pai, você permanece salvo, você permanece herdeiro, você permanece com a mesma provisão, você permanece recebendo do mesmo amor, do mesmo cuidado, a mesma honra, de forma nenhuma. Esse filho, se ele morre distante da casa do pai, ele seria salvo? Se esse filho morre longe, afastado da casa do pai, ele seria salvo? É verdade, irmãos, não existem ex-filhos. Jesus diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Direito, poder, de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Agora, se eu, tendo recebido esse direito de ser chamado de filho, eu desprezo o pai, eu não me importo com o pai, eu não me importo com a vontade do pai, eu saio da casa do pai, eu naturalmente também, eu vou ser filho, permaneço sendo filho, mas eu perco os direitos de filhos, eu perco o amor do pai, que não, aquele cuidado da casa do pai, eu perco a minha salvação, porque eu estarei envolvendo-me com as promiscuidades desse mundo, como foi o caso do filho pródigo aí. Então, entenda uma coisa, enquanto você está na casa do pai, meu irmão, você permanece desfrutando do cuidado do pai, você permanece desfrutando da provisão do pai na sua vida, da salvação do pai na sua vida, da honra que somente os filhos de Deus recebem. Eu preguei um tempo atrás aqui, o maior título que alguém pode receber na vida, não é o doutor fulano, não é o doutor cicrano, é o título de ser chamado filho de Deus. Não tem título mais importante do que esse na sua vida. Você pode se formar, você pode chegar no mais alto grau da sua graduação, não. O título mais importante que você permanece tendo é de ser chamado filho de Deus, meu irmão. É você poder dizer, eu sou filho de Deus. Então, entenda isso, não existem ex-filhos, mas existem filhos que abandonaram a casa do pai, que deixaram a casa do pai. E isso deve ser também interpretado de maneira literal, né? Muitas vezes as pessoas, a mensagem que você escuta aí fora hoje, não precisa ir à igreja para servir a Deus, você não precisa estar na casa. Irmãos, imagina você vindo à igreja, você congregando, você sendo ensinado, você sendo, instruído, incentivado. Muitas vezes a gente vive uma vida ainda errada. Imagina você vivendo sem nenhum contato com a igreja, com o ensinamento da palavra, com a correção da palavra. Imagina como você vivia. Não é a igreja que te salva, quem salva é Jesus, mas a igreja te ensina, a igreja te corrige. Aqui você ouve a palavra que vai te instruir a você ser um bom filho. Amém? Glória a Deus. Então, que leva um filho, eu fico pensando, quando eu olho para essa parábola do filho pródigo, eu fico pensando que leva um filho como esse, a querer deixar a casa do pai. Imagina você ser filho da pessoa mais rica do mundo. Esse filho, ele tinha um pai próspero, ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha tudo que ele queria, todo o cuidado, toda a honra, tudo aquilo que ele precisava, que um ser humano almeja na vida, esse filho tinha. Ele tinha tudo que ele precisava, mas ele não estava satisfeito ali, na casa do pai,
ele desfrutava do amor, desse cuidado, da autoridade, dessa herança que ele tinha. Agora, o que leva uma pessoa a querer sair da casa do pai? Você pode me dizer? O que leva alguém a achar que fora dessa casa ele vai viver algo mais importante, algo que vai ser mais prazeroso? Eu quero dizer para você, eu queria que você repetisse, diga assim: a influência do mundo, a curiosidade humana e a vontade de viver sem supervisão. São essas três coisas que levam esse filho a sair da casa do pai. A influência da serpente na vida da gente. Eva comeu do fruto porque ela foi influenciada pela serpente. Adão comeu também porque foi influenciado por Eva. Quem influencia você? Quem é aquele que influencia você? Quem é que você admira? Quem é que você, sabe, olha e diz: eu quero ser assim? Eu lembro quando nós estávamos lá na outra igreja ainda, o Carlos Emanuel, filho da irmã Jéssica, disse que ele passava, ela falou: pastor, o Carlos Emanuel, quando é hora do culto, ele entra para o banheiro e ele passa meia hora se penteando. Aí eu falo: menino, vamos, está na hora de ir para a igreja. Ele fala: não, mamãe, eu quero deixar meu penteado igual ao do pastor. Não que não estou falando sobre mim, estou falando sobre o que nos influencia. Quem é que você olha e é influência sobre a sua vida? Eva foi literalmente influenciada pela serpente. E esse jovem, se você observar, você pode imaginar que ele de repente tinha amigos que dizia para ele: não, você está na casa do pai, aí é regras, aí é bom, mas tem coisas melhores que você pode viver lá fora. Então a serpente, ela faz a mesma coisa com Eva, e Eva vai pecar. Por quê? Porque ela foi influenciada pela serpente. Então, Eva, ou melhor, o filho aqui vai sair da casa do pai, por quê? Por causa da influência. E quantas pessoas que deixam a casa do pai por causa de influências de pessoas? Por causa da curiosidade para o mal. Nós somos, como o ser humano é curioso para as coisas erradas, né, irmão? E a outra coisa que eu disse a você aí é a vontade de viver sem supervisão. Você percebe que parece-me que o filho queria, sabe, logo deixar a casa do pai. Por quê? Porque na casa do pai ele tinha que obedecer regras, normas. Entenda uma coisa: a primeira coisa que esse filho faz quando ele recebe a sua parte da herança, a Bíblia diz que poucos dias depois, ele junta tudo que é seu e foi-se embora. Ele exige a sua herança, mesmo sem o pai ter morrido. E eu quero falar para você: não deseje uma vida sem supervisão. Não vai ser bênção para a sua vida. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, verso 17: obedecei a vossos pastores. Essa palavra pastor pode ser também traduzida como líderes. Obedecei a vossos líderes e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aquele que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ele diz o quê? Obedeça a vossos líderes e sujeitem-se a eles, porque eles velam por vossas almas. Entenda uma coisa, meu irmão: agradeça a Deus pelas pessoas que são líderes sobre a sua vida, porque elas supervisionam você, para você não errar. Aquela pessoa que de repente chega em você e fala: calma aí, que vai te frear quando você estiver realmente, de repente, partindo para um lado que não vai ser bênção para você. Alguém que vai supervisionar você, seja o seu pastor, seja o seu pai, seja o seu patrão, seja um amigo, seja alguém que de repente supervisiona você, exerce um papel de liderança sobre você. Isso é bênção sobre a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos honrar, agradecer a Deus. Uma das coisas melhores de você ter líder, irmãos, é saber que existe alguém por você, que antes de chegar em você, vai chegar primeiro no seu líder. Antes de alguém ir tentar cobrar de você, se você é filho, vão cobrar do seu pai.
Você como cristão, você que tem, sabe, essa compreensão, entenda, seu pastor, ele responde pela sua vida diante de Deus. E você deve agradecer a Deus por isso. Eva estava no paraíso, mas ela tinha ali tudo que precisava, mas ela estava insatisfeita. Ela deixa alguém, sabe, vir com essa influência do diabo sobre ela. A serpente começa a falar no ouvido dela, e ela então vai desprezar aquilo que um dia é o nosso alvo chegar lá. E é assim que muitas vezes as pessoas fazem. Estão em lugares de privilégio. Escute aqui, olhe para cá. Muitas vezes Deus coloca você num lugar de bênção, num lugar de privilégio, casado com uma pessoa que é uma bênção, casado com um marido que é uma bênção, casado com uma esposa que é uma bênção, mas você não valoriza isso. Tem o tempo todo uma serpente no teu ouvido dizendo: ei, tem algo melhor ali fora. Às vezes você está numa posição, seja de serviço, seja na família, seja qual for, e você não está satisfeito. Por quê? Porque está dando ouvido à influência maligna da serpente, e ela então vai ser consumida, literalmente, pelaquela curiosidade para o mal. Mas a Bíblia diz que esse filho ele vai sair, vai deixar a casa do pai, e ele vai começar a ouvir as influências externas, e ele não vai suportar mais ficar na casa do pai. Ele vai sair da casa do pai. Eu quero perguntar: quantos aqui amam a casa do pai? Mas eu não gosto que ninguém fale mal da igreja. Pode ser errado do jeito que for, eu não gosto que ninguém fale mal da igreja. Eu sei que aqui tem gente que erra, que peca, que falha. E o pior é quando isso são os mesmos crentes que falam mal da igreja. Você é propaganda do reino de Deus, meu irmão. Você deve falar bem de Deus, falar bem da igreja. Eu tenho 20 anos, não gosto de falar isso não, porque quando você fala a idade de crente que você tem, parece que você atrai mais responsabilidade para a sua vida. Eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus. Eu nunca perdi a alegria e o prazer de estar dentro da igreja. Não é porque eu nunca vi problema na igreja, irmãos. Pelo contrário, já vi muitos problemas na igreja. Mas é porque eu entendo, eu compreendi que esse lugar aqui é o lugar que os filhos de Deus devem viver unidos, como irmãos. Como irmãos. E eu ouvi uma palavra do Silas Malafaia esse dia no Instagram falando que nós precisamos aprender aquele texto que Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Nem todo mundo é igual a você, e você também tem suas falhas e seus erros, e as pessoas suportam você também, então você deve suportar os outros. Outra coisa, enquanto tem alguns filhos que estão saindo, tem outros que estão voltando. Esse filho aqui, ele decide sair, mas um dia ele voltou, e a igreja é assim, a casa do pai é assim. Enquanto tem muitos filhos que estão decidindo sair, afastar, ir embora, deixar a igreja, deixar o convívio dos irmãos, deixar o pai, muitos filhos estão agindo dessa forma. Acredite, tem muitos filhos também que estão voltando para a casa do pai, porque já saíram e viram o que eles encontram lá fora. Você que tem pensado em deixar a casa do pai, meu irmão, pergunte às pessoas que já saíram. Sei que de vez em quando eu vou dar uma desviada. Está muito difícil. Pergunte a alguém que já saiu da igreja. O que ele encontrou lá fora? Olha
o que o filho pródigo diz. Sua Bíblia está aberta? Se tiver o texto aí, Jean, coloque para nós, por favor. No versículo 15, veja o quanto é difícil voltar. Se você está aqui, permaneça. Olha o que diz o versículo 15. E chegou-se a um lugar, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Está o texto aí? É isso aí? Vamos lá? 16. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha isso aí. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Enquanto você está na casa do pai, meu irmão, tudo é seu por direito. Já reparou quando você é jovem, enquanto você está ali, enquanto você não casa, parece que tudo ali é seu, né? Não é assim? Amém ou não, irmão? Tem alguém aqui? Você está na casa do seu pai, enquanto você não casa, que sai, parece que tudo ali é seu, você quer mandar e desmandar, né? Eu me achava assim na casa do meu pai. Só que depois que você casa, que você sai, no caso do casamento, é por um bom motivo, um motivo certo, que agrada a Deus, mas muitos não fazem assim. Quando você sai, que você volta, parece que aquela casa não é mais sua. Não é assim? Parece que aquele ambiente não é mais seu por direito. Mas quando você sai, o caminho de volta, irmãos, ele é muito mais difícil. Veja o que o texto diz aí. Foi necessário para ele arrepender, reconhecer o pecado que ele estava vivendo, reconhecer que ele não tinha mais nenhum direito de estar na casa do pai, e pediu que o pai aceitasse com as condições que ele quisesse aceitar. Se for para ser um trabalhador do Senhor, eu quero. Agora imagine ele na casa do pai, e o pai falasse para ele: a partir de hoje você vai ser só um trabalhador. Ele não aceitaria, por quê? Porque ele tinha direitos. Mas quando o filho sai, ele perde isso, ele volta humilhando-se, ele volta compreendendo que ele não tem mais direito de exigir nada. É por isso que muitas pessoas que se afastam da igreja, eles não voltam mais. Sabe por quê? Porque quando ele está ali no convívio das pessoas, ele parece que se acha, sabe, faz parte da coisa. Depois que a pessoa sai, que ele se afasta, quando ele vem à igreja, parece que ele não faz parte daquele ambiente mais. E ele começa a culpar os outros. Olha, não é porque fulano não me recebeu bem, é porque fulano não sorriu para mim, é porque não me agradou, é porque estão com raiva de mim. Não, é porque você saiu, e para voltar precisa reconhecer a sua condição. O filho não volta exigindo direitos, irmãos. De vez em quando o pastor ouve cada coisa, né? Eu já ouvi cada coisa. Penso: pastor, eu posso até voltar, mas eu só volto se for assim, assim, assim. Já ouvi isso. Meu irmão, pois pode ficar bem aí, tá? Pode ficar aí. Porque nós precisamos compreender uma coisa: nada que nós temos é nosso. Nada. Se você se acha que você tem direito de alguma coisa, você está compreendendo tudo errado, e foi esse um dos motivos pelo qual o filho mais velho não aceitou o irmão, né? Então ele reconhece aqui a sua necessidade, ele perde tudo. Ele estava, nesse ambiente que ele estava aí, segundo o texto diz aí, ele estava apacentando porcos, irmãos. Olha só, uma pessoa que era riquíssimo, uma pessoa que era próspero, tinha um pai riquíssimo, largou o pai, abandonou o pai. Por quê? Porque pegou a sua herança, abandonou o pai, e a Bíblia diz que ele perde tudo, e aquela pessoa próspera, rica, importante, conhecido, famoso, está onde agora? Dentro de um chiqueiro, apacentando porcos, trabalhando no serviço que é a pior humilhação para um judeu. O judeu, se tem uma coisa que o judeu detesta, é porco, irmãos.
Eles nem comem a carne de porco. E ele está onde? Cuidando de porcos. Humilhação. A Bíblia diz que ele, quando via os porcos comerem, ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Isso fala do quê? O mundo é assim, irmãos. A igreja não é santa, não. Tem muita gente errada dentro da igreja. A igreja não é santa, não. Muita gente falha dentro da igreja. Mas dentro da igreja, tem pessoas que estendem a mão também para você. Ele estava aqui passando fome, e ele pedia comida. E a Bíblia diz aí que eles não lhe davam nada. E às vezes, muitas pessoas não valorizam esse ambiente da casa do Pai, daquilo que recebem na casa do Pai. Então entenda uma coisa, meu irmão, esse filho aí, ele retorna, porque ele venceu todas essas barreiras. Ele não se achou dono de nada mais. Ele se humilhou diante do Pai. Ele volta, mas entende, compreende que ele não tem como mais exigir nada. Outra coisa que eu olho aqui, enquanto tem muitos filhos saindo, outros filhos voltando, tem muitos filhos que estão dentro da casa do Pai, mas revoltados. Você conhece crente revoltado? Você já viu um crente revoltado? Você chega na fila da lotérica, está lá o crente conversando com outro crente. Fulano, rapaz, na minha igreja, ó. Ei, mas tem fulano de tal, não suporta aquela pessoa. Ei, mas o pastor não sei o quê. Ei, mas aquela irmã da igreja. Isso são os filhos que estão dentro da casa do Pai, mas são revoltados. Não compreende com os olhos do Pai, não vê com os olhos do Pai. O filho saiu, o filho voltou, o outro estava lá dentro. Mas a Bíblia diz que ele estava revoltado com o pai e revoltado com o irmão. Revoltado até mesmo com Deus. E a revolta do filho que ficou, não é porque o seu irmão saiu. A revolta é porque o seu irmão voltou. Querido, você entende isso? A revolta do filho que ficou na casa, não é porque o seu irmão voltou para a casa do pai. Ou melhor, porque saiu, é porque voltou. Quando o irmão dele saiu, ele não disse nada. Ah, vai embora, já está assim mesmo, todo errado, some. Mas quando o irmão dele volta, aí ele ficou ruim. Você pode virar para o seu irmão do seu lado e falar assim: irmão, o mesmo direito que você tem de estar aqui, eu também tenho. Eu acho tão interessante porque o filho, esse filho que ficou em casa, supostamente a gente olha ele como o bonzinho, né? Mas ele ficou, quando o irmão dele saiu, ele não disse nada, estava nem preocupado. Mas quando o irmão volta, e o pai alegre, faziam festa, quando o irmão volta, aí o homem ficou ruim. Queridos, tenha prazer na salvação das pessoas. Tenha prazer nos irmãos que voltam à casa do Pai. Veja, quando esse irmão retorna, começa o ciúme. Ah não, agora ele gastou tudo que era do pai, agora vem, o pai aceita de novo. Quantos irmãos ciumentos, irmãos, nada é nosso, tudo é de Deus, tudo é do Pai, tudo é dele. Só temos algo porque somos filhos dele, porque somos adotados, por ele. Os filhos que ficam na casa, mas ficam revoltados, eles dão pior testemunho do que aqueles que saem. Porque os que saem, já dizem, não sou mais dali. Agora os que ficam dentro, revoltados, eles transmitem uma imagem negativa do reino de Deus. Eu quero falar para você que faz parte dessa igreja, não sei por que essa palavra hoje, Deus sabe, você que faz parte dessa igreja, transmita quem o Pai é para as pessoas, sabe, tenha essa compreensão de que você é a propaganda do reino de Deus.
Você deve ser um crente que, quando as pessoas olharem para você, elas sintam desejo de ter a fé que você tem, ter o Deus que você tem, congregar na igreja que você congrega, porque elas estão vendo em você isso. Quando a parábola termina, quem está do lado de fora? O pródigo ou o outro? O bonzinho? Né? Quando a parábola termina, quem está lá emburrado? O pródigo? Não. Quem está lá é o outro que não saiu, que de repente até apontou o dedo e disse: ei, rapaz, esse irmão meu não presta. E falou, e falou, e falou. Mas quando o filho retorna, a parábola termina com o filho do lado de fora, e o pai dizendo: filho, vamos entrar, a festa é para você, o seu irmão voltou, vamos alegrar, hoje a festa é no céu, porque tem salvação, alegra. Mas ele não conseguia se alegrar com a salvação do seu irmão, não conseguia alegrar com o regresso do seu irmão. Meu irmão, tenha muito cuidado com a sua justiça própria. Nunca esqueça que você foi salvo pela graça. Não é porque você é bonzinho, não é porque você nunca saiu, não é porque você não. É porque na mesma forma que o outro foi salvo, você também foi salvo pela graça de Deus. Não é porque ninguém aqui é bonzinho, não. A graça nos salvou pela fé, nós cremos, e a graça nos salvou. Enquanto tem muitos filhos saindo, filhos voltando, filhos revoltados, eu creio que também há pessoas, há filhos de Deus, que permanecem nesse lugar, porque amam o Pai, porque amam os irmãos, porque amam o lugar, a casa do Pai, estão aqui por isso, e são tratados diariamente, e continuam, permanecem amando, como antes. Não deixe o diabo azedar o teu coração nunca, meu irmão, porque não tem coisa pior do que você ter que viver dentro da arca de Noé, com o coração azedo. A igreja, ela representa a arca que nos salva. Nós precisamos aprender a conviver com o Pai, mas também a conviver com os nossos irmãos. O pai, ele não pede para o filho ficar, o coração daquele filho não estava mais ali. Compreenda, quem despreza o pai não tem mais razão para permanecer na casa. Muitos permanecem na casa do pai, mas não é porque amam o pai, mas por causa daquilo que o pai oferece. Queridos, Deus nos abençoa, sim. Deus tem cuidado de nós. Deus é um Deus maravilhoso que nos abençoa infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas a razão principal de você estar aqui não é porque Deus vai te abençoar, não é porque Deus vai te honrar, não é porque Deus vai curar você. Tudo isso pela fé pode acontecer na sua vida, mas a principal razão de nós estarmos aqui deve ser o Pai. O nosso foco deve ser por causa do pai. O pai deixa o filho ir. Eu acho tão interessante isso aqui, porque o pai, sendo qualquer um de nós aqui, imagine seu filho de maior, de repente ele faz uma cena dessa. Eu creio que muitos pais seguram na mão dos filhos e falam: não, filhinho. Talvez nós fazemos assim, mas eu vejo que o pai, esse pai aqui, que representa Deus, o filho diz: pai, eu quero ir embora da sua casa. O pai não diz nada. Você não vê uma palavra do pai: filho, por favor, vai não. O mundo é difícil, você vai sofrer. Não, você quer ir? Quero, pode ir. Por quê? Porque o pai sabe o que um filho encontra fora da casa e o que o filho tem dentro da casa. Que uma hora a casa vai fazer falta. A casa do pai vai fazer falta. O filho sai e o pai não diz nada, mas o pai deixa por quê, irmãos? Porque o pai sabe que um dia ele ia voltar. E quando ele voltasse, ele ia voltar da forma que voltou, quebrado, dizendo: olha, pai, eu não tenho direito a nada mais.
Eu só quero que o Senhor me aceite aqui como um dos teus trabalhadores, porque eu sei que aqui dentro, até os teus trabalhadores comem em abundância, são abençoados, são honrados. Eu quero viver porque eu sei que aqui tem fartura, tem abundância, tem cuidado. E eu quero porque esse ambiente da casa não há lugar melhor do que esse para mim estar. Quando nós compreendemos isso, nós estamos aqui, irmãos, não é por causa daquilo que Ele vai fazer, mas por causa daquilo que Ele é na nossa vida. Porque Deus é o nosso Pai, e esse deve ser o único motivo pelo qual nós estamos aqui. Talvez esse seja o nosso maior problema. O filho, quando ele volta, o filho mais velho está lá fora, porque ele está ali, sabe, exigindo seus direitos. Eu queria que você escutasse bem no que eu vou falar para você. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. O tal dos direitos. Em nome do direito, irmão, nós matamos, nós desprezamos, nós odiamos as pessoas, só para dizer assim, eu tive razão. Eu tinha direito de estar assim. Em nome do direito, você percebe que o filho abandonou o pai. É direito meu, quero minha herança. Em nome do direito, você vê que o filho aí desprezou o irmão, dizendo, é direito meu, não quero aceitar ele aqui mais. Ele saiu, gastou tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. A minha esposa, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. Minha esposa entrou numa loja, aqui em Riachão. E aí, alguém daquele grupinho começou a falar de pastor. E dizendo, porque pastor tudo é ladrão, porque pastor só quer roubar as pessoas, porque pastor não sei o quê, porque pastor não sei o quê. E a minha esposa escutando aquela conversa. E ela disse, agora o que eu faço, meu Deus? Eu falo alguma coisa aqui ou eu calo a minha boca? Não sabia onde enfiar a cara, né? Uma situação dessa. E aí, para piorar a situação, uma delas conhecia a minha esposa, tocou na outra. Falou assim, ela é esposa do pastor. Aí, a outra disse, que estava falando, eu quero mesmo que escute. Quero mesmo que escute, porque pastor é isso mesmo, não sei o que tem, e irmãos, aquilo deixou a minha esposa 2 semanas muito mal. Eu fiquei mal por ela. Eu fui na loja, eu procurei quem era gerente, falei, a política da empresa de vocês aqui tem algum tipo de preconceito contra algum tipo de pessoa? Não, tem todo mundo por igual. Tá bom. Para piorar, depois, fiquei sabendo que quem estava falando era a gerente. Quem eu fui lá reclamar, no maior cinismo do mundo, me atendeu, eu vou averiguar isso, não sei o quê. Irmãos, aquilo me subiu uma ira. Eu falei, agora eu vou procurar o Pablo já. Eu vou arrancar tudo que esse povo puder me pagar, eles vão me pagar. Eu fiquei zangado. O Espírito Santo veio e falou comigo e disse, calma. Irmãos, eu pensei, sabe o quê? Eu vou arrancar tudo que eu puder de indenização desse povo. Eu vou pegar o dinheiro, vou sacar tudinho no banco, em espécie, colocar num saco, levar lá, jogar em cima do balcão e falar, está aqui o dinheiro. Nem todo pastor é igual. Pensei de fazer isso, mas o Espírito Santo me acalmou naquele dia. Eu falei, e foi justamente em cima disso aqui. Em nome dos nossos direitos, às vezes nós matamos as pessoas. Deus vai tratar com ela. Eu sei que Deus falou comigo, filho, enquanto você para a sua vida para correr atrás de quem fala de você, de quem pensa mal de você, a sua vida continua andando, porque enquanto você está andando, eu estou levando você para o propósito que eu tenho, que é maior do que tudo isso que você está aí preocupado. Você imagina eu perder 2, 3 anos num processo para arrancar dinheiro dela, e parar a minha vida por causa disso? Não.
Queridos, em nome do direito, nós às vezes odiamos as pessoas, matamos as pessoas. Jesus veio justamente para nos ensinar a abrir mão dos nossos direitos. A Bíblia diz, Filipenses 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não o julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você quer ser crente de verdade? Não, estou falando sério, quer ser crente de verdade? Aprenda a abrir mão dos seus direitos. Sabe por quê? Porque tem alguém no céu, que é juiz de todas as causas. Ele está olhando por tudo aquilo que você passa. O dinheiro é a plataforma, irmão, que revela o coração do ser humano. Foi só ele pegar o dinheiro que ele foi embora. Aí ele construiu uma casona, casou, prosperou mais ainda, foi assim? Pegou o dinheiro, gastou tudo com meretrizes, com os amigos, pagou rodada para todo mundo, foi logo. A Bíblia diz que ele não tinha mais nada. O dinheiro não perverte ninguém, o dinheiro só dá a possibilidade de você se tornar aquilo que você sempre quis ser, mas não tinha condição de ser. Deus pode dar dinheiro para você? Deus quer prosperar você. Deus pode prosperar você? O filho mais novo, ele cai na ilusão de pensar que somos alguma coisa sem o pai, irmãos. Percebe que quando ele sai da casa do pai, ele perdeu tudo. Mas olha só o detalhe, na casa do pai, tudo permanecia como antes. Ele sai, quando sai, pouco tempo depois, perdeu tudo. Na casa do pai, a prosperidade permanecia do mesmo jeito. Nem parece que ele tirou ali uma parte para dar para o filho. Nós, às vezes, temos essa percepção de que parece que quando nós recebemos alguma coisa, ou quando alguém recebe, muitas pessoas elas se pervertem, e o nosso irmão, para encerrar, eu digo para você, o seu irmão, que está dentro da igreja, ele jamais pode ser um empecilho para a sua salvação. Amém? Jamais o seu irmão pode ser um empecilho para a sua salvação. Acredite uma coisa, converter não é a parte mais difícil da salvação, não. A parte mais difícil é conviver entre irmãos. Amém? Eu quero falar para você, irmãos, se tem uma coisa que você precisa aprender, é relações humanas. Isso você aplica no trabalho, você aplica na igreja, você aplica onde você vai. Aprender a lidar com gente, suportar pessoas, suas fraquezas, seus erros, sabe? Então, a casa do Pai, ela representa esse lugar da salvação, da provisão, do cuidado, do amor. Fora da casa do Pai, o filho perde tudo e vai cair no sofrimento, que é o que o Pai não deseja para os seus filhos. Então, eu queria que você guardasse esse conselho da palavra no seu coração. Em nome de Jesus, guarde essa palavra que você ouviu aqui nessa noite. O filho mais velho, ele tinha um olhar egoísta. Fica de pé, para parecer que está acabando. O filho mais velho tinha um olhar egoísta. Começou a olhar para as coisas como se fosse dele. Cuidado para que a herança não seja mais importante do que as pessoas. Os bens materiais não sejam mais importantes do que as pessoas. Jesus, ele disse, o preceito mais importante da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Você pode repetir isso? Diga justiça, misericórdia e fé. Toda vez que você vê um cristão querendo ser justo, tenha cuidado com ele. Porque justiça sem misericórdia não é de Deus. O filho mais velho disse,
Pode. Meu irmão voltou, gastou tudo, tem que ser justo. Cadê a misericórdia? Não tinha. Que o Espírito Santo traga no seu coração essa justiça que vem de Deus, mas acompanhado da misericórdia também que vem de Deus. Então, querido, em nome de Jesus, sabe, que essa possa ser uma noite de regresso para quem estiver longe porventura, que essa seja uma noite daqueles que amam a casa do Pai, aproveitar mais ainda, sabe, e alinhar o seu coração às verdades, à casa do Pai. Então, que você possa entender que você é filho, não é religião, não é, eu sou crente batista, não, eu sou filho de Deus. A parábola do filho pródigo vem nos mostrar que não trata-se de religião, trata-se de uma família, de um pai e seus filhos. O pai que está aqui, que quer ser teu pai, mas também é pai do seu irmão e ama os dois da mesma forma, e quer que você, que eu, que nós andemos, vivamos em união, em unidade, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para derramar sobre a vida dos filhos, que é a provisão, que é o amor, que é o cuidado, que é a honra. Tudo isso vem do Pai e é para os filhos. Então você que é filho nessa noite, desfrute disso na sua vida.